A primeira vez que Catherine Vaughn entrou no armazém geral em Eldorado, Kansas, três mulheres fingiram examinar um tecido. Elas sussurravam atrás de suas mãos enluvadas. Seus olhos deslizavam para o rosto dela antes de desviar com uma pena mal disfarçada. Era julho de 1878 e Catherine conviveu com esses sussurros por todos os seus 22 anos. Ela sabia o que diziam quando pensavam que ela não podia ouvir. As irmãs Vaughan eram um estudo de contrastes, diziam elas. Isabelle era a bela, com cabelos dourados que capturavam a luz do sol como mel fiado e olhos da cor do céu de verão. Catherine era a outra, a sem graça, a irmã feia. Embora sempre sussurrassem essa parte, como se a gentileza pudesse suavizar a crueldade ao baixar o volume. Catherine manteve os olhos para a frente enquanto se movia pela loja, com a lista apertada em uma mão. Ela precisava de farinha, açúcar, linha e botões, coisas simples. Ela não precisava da pena nem dos sussurros deles, mas aprender há muito tempo que precisar e conseguir eram duas coisas totalmente diferentes. Senhorita Vaughn, disse o lojista, com a voz cuidadosamente neutra. O que posso ajudar a encontrar hoje? Apenas estes itens, Sr. Patterson. Ela entregou-lhe a lista, com movimentos eficientes e praticados. Ela aprendera a não demorar, a não lhes dar mais tempo para olhar e compará-la com a irmã. O sino acima da porta tocou, e Catherine sentiu a energia na sala mudar, como o vento mudando de direção antes de uma tempestade. Ela olhou para cima, apesar de si mesma, e viu um homem que não reconheceu. Ele era alto, de ombros largos, como os homens que trabalhavam com as mãos e o corpo, em vez de livros de contabilidade e canetas. Seu chapéu estava empoeirado da estrada, e quando o tirou, cabelos escuros caíram sobre sua testa. Seus olhos eram de um tom incomum de verde, como grama nova depois da chuva de primavera. "Posso ajudar, forasteiro?" perguntou o Sr. Patterson. "Owen Nichols", disse o homem, sua voz carregando uma qualidade áspera que sugeria que ele não desperdiçava palavras em conversas desnecessárias. "Acabei de chegar de Abilene procurando trabalho. Ouvi dizer que talvez haja ranchos contratando." "Pode ser", disse o Sr. Peterson lentamente. "O rancho Vaughn está procurando por ajudantes desde que o capataz deles se casou com aquela viúva de Wichita. Você entende de gado? Trabalho com eles desde que tinha idade para montar um cavalo." Catherine sentiu sua espinha se endireitar. O rancho de seu pai. Eles realmente precisavam de ajuda desesperadamente, especialmente com as levas de gado do verão se aproximando. Ela abriu a boca para falar, depois a fechou novamente. Seu pai cuidava das contratações. Isabelle cuidava de parecer decorativa nos eventos sociais da igreja. Catherine cuidava das contas, da administração da casa, de todo o trabalho invisível que mantinha as coisas funcionando. "A propriedade dos Vaughn fica a cerca de 8 quilômetros a oeste da cidade", dizia o Sr. Peterson. "Não tem como errar. Uma casa grande e branca com venezianas verdes." Owen Nichols assentiu. Então seus olhos varreram a loja e pousaram em Catherine. Por um momento, ela esperou pelo familiar brilho de decepção, a avaliação rápida e o descarte ainda mais rápido. Em vez disso, ele sustentou o olhar dela com algo que parecia quase curiosidade. "Senhora", disse ele, inclinando a cabeça em reconhecimento. Catherine sentiu o calor subir às suas bochechas e odiou-se por isso. "Senhor", conseguiu dizer, com a voz mais firme do que esperava. Uma das mulheres atrás dela deu uma risadinha, rapidamente abafada. Catherine pegou seus pacotes com eficiência praticada, pagou ao Sr. Peterson e saiu sem olhar para trás. O sol da tarde a atingiu como uma parede de calor quando ela pisou na calçada de madeira. Eldorado no verão era um exercício de resistência. O sol da pradaria cozinhava tudo debaixo dele, até que o mundo inteiro parecia tremeluzir de exaustão. Ela carregou seus pacotes na carroça e subiu para o assento do cocheiro, sem esperar por uma ajuda que sabia que não viria. A viagem de volta ao rancho deu-lhe tempo para pensar, o que era tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela pensou em Owen Nichols e seus olhos verdes, na maneira como ele a olhou sem aquele brilho revelador de pena ou nojo. Ela pensou em sua irmã, que provavelmente estava em casa agora praticando piano ou bordando fronhas para o enxoval que sua mãe insistia que ela mantivesse. O rancho Vogel surgiu à vista quando Catherine atingiu o topo da última colina. Era uma propriedade próspera, o orgulho e o trabalho da vida de seu pai. O gado pastava em pastagens distantes,
suas formas escuras contra a grama dourada. A casa parecia uma joia da coroa no centro de tudo, com a tinta branca brilhando ao sol. Seu pai, James Vaughan, estava perto do celeiro conversando com os peões restantes quando Catherine parou. Ele era um homem grande, curtido pelo sol e pelo vento, e por 53 anos de vida no Kansas. Catherine, ele chamou. Algum problema na cidade? Não, papai, mas havia um homem perguntando sobre trabalho. Owen Nichols disse que era de Abilene. As sobrancelhas de seu pai se ergueram. Nichols, não conheço esse nome. Ele parecia capaz. Não sei dizer, só ouvi por um momento. Catherine desceu da carroça já pegando os pacotes. O Sr. Patterson o estava direcionando para cá. Bem, veremos se ele aparece, então. Seu pai se aproximou e levantou os pacotes mais pesados com facilidade. Sua mãe tem perguntado por você algo sobre o evento social da igreja na próxima semana. Catherine suprimiu um suspiro. O evento social da igreja significava ver Isabelle dançar com todos os homens elegíveis em 3 condados. Enquanto isso, Catherine sentava-se com as matronas e solteironas, fingindo não notar. Dentro de casa, sua mãe de fato a esperava. Seu rosto já estava arranjado naquela expressão particular de alegria determinada que Catherine aprendera a temer. Aí está você, querida. Margaret Vaughan disse. Eu estava justamente dizendo a Isabelle que realmente precisamos comprar vestidos novos para vocês duas para o evento social. As primeiras impressões são tão importantes. Isabelle ergueu os olhos de seu bordado e Catherine sentiu o familiar aperto no peito que vinha de amar alguém que a tornava invisível apenas por existir. Sua irmã não era cruel. Ela não era indelicada. Ela simplesmente era. E isso era o suficiente. Eu não preciso de um vestido novo, mamãe, disse Catherine. O meu azul está perfeitamente utilizável. Utilizável. Sua mãe fez a palavra soar como uma doença. Catherine, você tem 22 anos. Você não pode passar o resto da sua vida escondida em livros de contabilidade e na administração da casa. Eu não estou me escondendo. Estou sendo útil. Você poderia ser útil e casada. Margaret, disse seu pai, sua voz carregando uma nota de aviso. Deixe a menina em paz. Catherine escapou para seu quarto antes que sua mãe pudesse continuar a discussão familiar. Ela ficou na janela, olhando para o rancho que amava mais do que conseguia expressar. Aquele lugar fazia sentido para ela de maneiras que os eventos sociais da igreja e os rituais de cortejo nunca fizeram. A terra não se importava se você era bonita. Importava-se se você era forte, inteligente e teimosa o suficiente para sobreviver a ela. Ela estava soltando o cabelo quando ouviu o som de cascos no pátio. De sua janela, ela podia ver Owen Nichols desmontando de um cavalo baio robusto seus movimentos econômicos e seguros. Seu pai saiu para encontrá-lo, e ela observou enquanto eles apertavam as mãos, conversavam, gesticulavam em direção ao celeiro e às pastagens. A conversa durou talvez 10 minutos antes que seu pai desse um tapa no ombro de Owen, da maneira que fazia quando estava satisfeito com algo. Eles apertaram as mãos novamente, e Owen levou seu cavalo em direção ao alojamento dos peões. No jantar daquela noite, seu pai confirmou o que Catherine já havia adivinhado. Contratei um novo peão hoje, ele anunciou passando as batatas para Isabelle. Owen Nichols de Abilene parece conhecer o seu ofício. Veremos como ele se sai com as tarefas da manhã. Ele é jovem? Perguntou Isabelle, e Catherine viu as orelhas de sua mãe praticamente se eriçarem. 26, eu acho. Conhece gado, conhece cavalos. É isso que importa. Ele é bonito. Isso veio de sua mãe, que nunca lhe aprendeu a arte da sutileza. Seu pai bufou. Eu não o contratei para ficar olhando para ele, Margaret. Eu o contratei para trabalhar. Mas Catherine viu o brilho nos olhos de sua mãe e sabia o que estava por vir. Outro homem elegível significava outra oportunidade para exibir Isabelle como uma novilha premiada. E, por extensão, outra oportunidade para Catherine se misturar com o papel de parede, enquanto todos admiravam os consideráveis encantos de sua irmã. Ela foi para a cama naquela noite tentando não pensar em olhos verdes e uma voz como veludo áspero, tentando não ter esperança de coisas que aprendera há muito tempo, que não eram para meninas que chamavam de feias, mesmo em sussurros. Na manhã seguinte, Catherine levantou-se antes do amanhecer, como sempre fazia. O rancho não dormia até tarde, e nem ela.
Ela se vestiu com seu prático vestido de chita, prendeu o cabelo em um coque simples e desceu para ajudar a governanta, a senhora Chen, a preparar o café da manhã para os peões. A senhora Chen era uma mulher chinesa que viera para o Kansas com o marido durante o boom da ferrovia, apenas para perdê-lo para a febre 3 anos depois. Os Vaughn a contrataram quando a maioria das pessoas na cidade não lhe daria atenção, e ela estava com eles desde então. Ela e Catherine trabalhavam em um silêncio confortável, fritando ovos e bacon, fazendo biscoitos, preparando café forte. Os peões chegavam gradualmente, empoeirados e famintos. Catherine conhecia todos eles pelo nome, sabia como gostavam do café, quem não suportava cebolas e quais enviavam dinheiro para as famílias no leste. Ela servia e ouvia suas conversas descontraídas, confortável naquele espaço, onde seu valor era medido em pratos cheios e café quente, em vez da disposição de suas feições. Owen Nichols entrou por último, e a conversa morreu por um momento enquanto os outros homens avaliavam o recém-chegado. Catherine manteve os olhos na cafeteira, mas estava ciente dele de uma forma que deixava suas mãos trêmulas. Café? Ela perguntou, finalmente olhando para cima. Por favor, senhora. Ele estendeu sua xícara, e quando ela serviu, seus dedos não se tocaram, mas ela sentiu o quase contato como eletricidade antes de um raio. Está se acomodando bem? Um dos peões mais velhos, Charlie, perguntou a Owen. Bem o suficiente. O alojamento é melhor do que alguns em que já fiquei. De onde você é originalmente? Outro peão, o jovem Tommy, perguntou com a boca cheia de biscoito. Missouri, nascido e criado. Vim para o oeste depois da guerra. Catherine fez as contas em sua cabeça. Ele devia ser jovem durante a guerra, talvez 15 ou 16 anos, apenas o suficiente para ver o pior dela. De que lado? Perguntou Charlie, e a sala ficou em silêncio. Owen encontrou seu olhar firmemente. Isso importa agora? A guerra acabou há mais de uma década. Suponho que não, disse Charlie após um momento. Desde que você saiba laçar um boi e consertar uma cerca. A tensão se quebrou e a conversa recomeçou. Catherine reabasteceu as xícaras e trouxe mais biscoitos, tentando ignorar a maneira como seus olhos continuavam a se desviar para Owen Nichols, apesar de seus melhores esforços. Depois do café da manhã, os peões se dispersaram para suas várias tarefas. Catherine estava limpando os pratos quando Owen se aproximou com sua xícara e prato vazios. Obrigado pelo café da manhã, senhorita Vaughn, disse ele. Os melhores biscoitos que comi em meses. Ela piscou, surpresa por ele saber seu nome. De nada, Sr. Nichols. Owen, disse ele. Sr. Nichols era meu pai e ele está morto há 6 anos. Owen. Então ela pegou seus pratos, agudamente ciente da Sra. Chen, observando do outro lado da cozinha com interesse mal disfarçado. Espero que goste do trabalho aqui. Acho que vou gostar. Ele colocou o chapéu na cabeça. Seu pai parece um homem justo. Ele é. Owen assentiu, e então fez algo que fez o fôlego de Catherine prender. Ele sorriu para ela, um sorriso real que alcançou seus olhos e criou rugas nos cantos. Vejo você no jantar. Então ele saiu antes que ela pudesse formular uma resposta, e Catherine ficou segurando seus pratos, como se eles pudessem fornecer respostas para perguntas que ela não sabia como fazer. Aquele ali olha para você de forma diferente, disse a Sra. Chen em voz baixa. Ele acabou de chegar. Ele ainda não sabe como olhar para mim de uma maneira particular. A Sra. Chen fez um som que não era nem concordância nem discordância, apenas reconhecimento. O tempo dirá. A manhã passou em seus ritmos habituais. Catherine trabalhou nas contas da casa, conciliando despesas e receitas, com a atenção meticulosa aos detalhes que mantiveram o rancho lucrativo durante a seca e a depressão. Ela era boa nisso, boa em ver padrões em números, boa em fazer as coisas se equilibrarem. Por volta do meio da manhã, sua mãe apareceu na porta do pequeno escritório que Catherine usava. Catherine, querida, Isabelle e eu estamos indo para a cidade comprar tecido. Você gostaria de vir? Não era realmente um convite. Era um teste que Catherine reprovava regularmente por preferir livros de contabilidade a compras de vestidos. Tenho contas para terminar, disse ela. Mas obrigada, mamãe. Sua mãe suspirou. Você passa tempo demais com números. Não é natural para uma jovem. Alguém tem que fazer isso. Seu pai poderia contratar um contador. Por que quando eu faço de graça e faço bem?
Sua mãe não tinha resposta para isso, ou pelo menos nenhuma que quisesse expressar. Ela saiu em um farfalhar de saias e 15 minutos depois, Catherine ouviu a carruagem partir. Ela trabalhou até seus olhos arderem das figuras miúdas. Então se levantou e se espreguiçou. Pela janela, ela podia ver os peões trabalhando no pasto próximo, movendo o gado de uma área de pastagem para outra. Owen estava entre eles, e mesmo à distância, ela podia ver a competência fácil com que ele montava seu cavalo. Por impulso, Catherine saiu de casa e caminhou em direção ao pasto. Ela disse a si mesma que estava apenas verificando o rebanho, apenas garantindo que tudo estava correndo bem. Ela disse a si mesma que não tinha nada a ver com querer ver o novo peão mais de perto. O gado era da raça Hereford, vermelho e branco contra a grama dourada. Seu pai havia investido pesadamente na melhoria de seu rebanho, e isso valeu a pena. Eram animais de primeira qualidade que valiam um bom dinheiro em Kansas City ou Chicago. Eles estão com uma boa aparência, disse Catherine a Charlie, que estava montado em seu cavalo perto da cerca. Devem render o melhor preço este ano, concordou Charlie. O novo peão conhece o seu ofício, tem um bom olho para o gado. Como se invocado pela menção, Owen cavalgou até eles, seu cavalo dançando de lado antes de se acalmar. Senhorita Vaughn, disse ele, tocando a aba do chapéu. Senhor Nichols, ouvi dizer que você está impressionando a equipe. Apenas fazendo o que seu pai me contratou para fazer. Ele olhou para o rebanho, com uma expressão pensativa. Você tem um bom rebanho aqui, melhor do que muitos lugares onde trabalhei. Meu pai é muito particular com a criação. Dá para ver. Ele se ajeitou na sela e seu cavalo tomou isso como um sinal para se aproximar da cerca onde Catherine estava. Você cresceu neste rancho? Nasci naquela casa, disse Catherine, acenando para a estrutura branca atrás deles. Nunca morei em outro lugar. Deve ser algo ter raízes assim. Eu tenho me mudado desde os 16 anos. Você nunca quis parar? A pergunta a surpreendeu tanto quanto pareceu surpreendê-lo. Owen olhou para ela, realmente olhou para ela, e Catherine se sentiu exposta de uma maneira que não tinha nada a ver com a luz do sol brilhante. Acho que talvez eu esteja cansando de me mudar, disse ele lentamente, começando a ver o apelo de ficar em algum lugar por tempo suficiente para ver as estações mudarem mais de uma vez. Antes que Catherine pudesse responder, Tommy gritou algo do outro lado do pasto e Owen virou seu cavalo. Com licença, senhorita Vaughn, o dever chama. Ele galopou para longe e Catherine ficou na cerca, observando-o ir, seu coração fazendo coisas que eram provavelmente desaconselháveis e certamente impraticáveis. Naquela noite, sua mãe e Isabelle voltaram da cidade de bom humor, carregadas de tecidos e fitas e todas as frivolidades que entravam na criação do tipo de vestidos que faziam os jovens perderem o juízo. Vimos a seda mais divina, dizia Isabelle enquanto entravam na sala de estar, onde Catherine estava lendo. Mamãe diz que vai ficar lindo com a minha cor. Tenho certeza que vai, disse Catherine, e era sincero. Tudo ficava lindo em Isabelle. Compramos tecido para você também, disse sua mãe com o ar de quem confere um grande presente. Um bom marrom, que será muito utilizável. Marrom, claro. Não que Catherine esperasse outra coisa. Isabelle ganhava seda azul celestial. Catherine ganhava marrom utilizável. Obrigada, mamãe, disse ela, porque não havia mais nada a dizer. A senhora Patterson mencionou que o sobrinho dela estará no evento social, continuou sua mãe acomodando-se em sua cadeira favorita. Ele é advogado em Wichita, muito respeitável. Que bom para ele, disse Catherine, sem levantar os olhos do livro. Catherine, a voz de sua mãe adquiriu aquele tom de exasperação. Você poderia pelo menos fingir estar interessada. No sobrinho da senhora Patterson, que eu nunca conheci. No seu futuro. Catherine fechou o livro com talvez mais força do que o necessário. Mamãe, nós duas sabemos que o sobrinho da senhora Patterson, como qualquer outro homem que venha a esses eventos, vai dar uma olhada em Isabelle e esquecer que eu existo. Podemos, por favor, dispensar a encenação? Catherine Vaughn, isso é uma coisa terrível de se dizer sobre sua irmã. Não estou dizendo nada sobre Isabelle. Estou afirmando um fato simples. Ela é linda. Eu não sou. Os homens preferem as bonitas. Não é complicado. Você poderia ser perfeitamente bonita se fizesse um esforço, disse sua mãe, o que foi talvez a coisa mais cruel que ela poderia ter dito,
porque colocava a culpa diretamente nos ombros de Catherine, como se ela pudesse simplesmente decidir ser adorável e fazer acontecer. Eu vou usar o vestido marrom, disse Catherine, levantando-se. Eu vou ao evento social. Serei perfeitamente educada com o sobrinho da senhora Patterson, mas não vou mais fingir acreditar em contos de fadas. Ela saiu antes que sua mãe pudesse responder, levando seu livro com ela. Ela passou por Isabelle no corredor e sua irmã tocou seu braço gentilmente. Kate, me desculpe. Eu não quero. Eu sei, interrompeu Catherine, porque ela sabia. Isabelle não podia evitar ser bonita, assim como Catherine não podia evitar ser comum. Não é sua culpa. Em seu quarto, Catherine ficou na janela novamente, olhando para o rancho que escurecia. Ela podia ver a luz de uma lâmpada no alojamento dos peões, ouvir o som fraco de alguém tocando uma gaita. A melodia era triste e doce, e combinava perfeitamente com seu humor. Os dias que antecederam o evento social passaram em um turbilhão de atividades. Sua mãe e Isabelle estavam consumidas com provas de vestidos e arranjos de cabelo. Catherine mergulhou no trabalho do rancho, ajudando a senhora Chen a conservar os vegetais do início do verão, conciliando contas, e até cavalgando para verificar os pastos distantes com seu pai. Foi durante uma dessas cavalgadas que ela encontrou Owen novamente. Ele estava sozinho, verificando a linha da cerca na seção noroeste, e pareceu surpreso quando Catherine e seu pai apareceram no topo da colina. Problema com a cerca? Perguntou seu pai. Nada grave. Alguns postes que precisam de reforço antes do inverno. Eu estava fazendo anotações sobre o que vamos precisar. Bom homem, Catherine, você trouxe o caderno? Ela tinha claro. Ela sempre trazia. Catherine desmontou e caminhou até onde Owen estava, tirando o pequeno caderno de couro de sua bolsa de sela. Diga-me o que você precisa, disse ela, com o lápis em riste. Owen recitou uma lista de suprimentos, com os olhos na cerca em vez de nela. Catherine escreveu rapidamente, sua caligrafia pequena e eficiente. Mais alguma coisa? Ela perguntou quando ele fez uma pausa. Isso deve ser o suficiente. Ele olhou para o caderno dela. Você tem uma boa caligrafia, Clara. Foi um elogio tão pequeno, uma observação tão mundana, mas a aqueceu mesmo assim. Obrigada. Minha mãe desesperou de me ensinar a bordar direito, mas teve mais sucesso com a caligrafia. Caligrafia é mais útil do que bordado em um rancho, disse Owen. E havia algo em seu tom que poderia ser humor. Tente dizer isso a ela, disse Catherine, surpreendendo a si mesma. Ela geralmente não era tão livre com comentários sobre sua família, especialmente para quase estranhos. O canto da boca de Owen se curvou. Imagino que toda mãe queira que sua filha se destaque nas artes femininas. Algumas filhas são mais adequadas para outras artes. Algumas filhas, disse Owen, olhando diretamente para ela agora, são boas exatamente no que precisam ser boas. Seu pai chamou seu nome antes que Catherine pudesse processar essa declaração, e ela teve que montar novamente e seguir em frente. Mas ela pensou nas palavras de Owen pelo resto do dia, virando-as em sua mente como pedras interessantes, examinando-as de diferentes ângulos. A noite do evento social chegou com toda a inevitabilidade do tempo. Catherine vestiu seu vestido marrom, que a costureira de sua mãe fizera o possível para torná-lo lisonjeiro. Era bem feito e servia corretamente, mas nenhuma costura habilidosa poderia transformar sarja marrom em seda azul celestial. Isabelle, claro, parecia uma visão. A seda azul realçava seus olhos, e seu cabelo dourado estava arrumado em cachos macios que devem ter levado 1 hora para criar. Você está linda, Belle, disse Catherine honestamente. Você também, respondeu Isabelle, o que foi gentil, mas não verdadeiro. O salão da igreja já estava lotado quando chegaram. Lanternas haviam sido penduradas nas vigas, criando poças de luz dourada. Um pequeno grupo de músicos afinava seus instrumentos em um canto, enquanto as mulheres arrumavam a comida em mesas compridas, e os homens se reuniam em grupos para falar sobre preços de gado e o tempo. Catherine encontrou seu lugar de sempre entre as mulheres mais velhas e as solteironas, preparando-se para uma noite de assistir Isabelle dançar. Mas ela mal havia se sentado quando a senhora Patterson desceu com um jovem a reboque. Catherine, querida, quero que você conheça meu sobrinho, Albert. Albert, esta é Catherine Vaughan. Albert Patterson tinha talvez 28 anos, com cabelo ralo e as mãos macias de alguém que trabalhava principalmente com papel.
Ele deu a Catherine um aceno educado, seus olhos já percorrendo a sala. Prazer em conhecê-la, senhorita Vaughan. E você, Sr. Patterson? Albert é advogado em Wichita, disse a senhora Patterson com orgulho, indo muito bem na vida. Que interessante, disse Catherine, usando a polidez branda que aperfeiçoara ao longo de anos dessas interações. E esta, disse a senhora Patterson, praticamente ronronando, é a irmã de Catherine, Isabelle. Catherine observou o rosto de Albert Patterson se transformar ao avistar Isabelle. Era sempre o mesmo. O interesse educado diminuindo, o interesse real ganhando vida, o leve deslocamento da posição do corpo para longe de Catherine e em direção à sua irmã. Senhorita Isabelle, disse Albert, sua voz visivelmente mais quente. Você me daria a honra da primeira dança? E foi isso. Catherine recostou-se na cadeira e se preparou para uma longa noite de invisibilidade. Exceto que então a porta se abriu e Owen Nichols entrou. Ele claramente havia feito um esforço, trocando suas roupas de trabalho por calças limpas e uma camisa que parecia nova, seu cabelo escuro ainda úmido da lavagem. Ele ficou na porta por um momento, seus olhos percorrendo a multidão, e Catherine sentiu seu coração fazer algo complicado e provavelmente desaconselhável em seu peito. Várias das mulheres mais jovens o notaram imediatamente. Catherine as observou sussurrar atrás de seus leques, avaliando essa nova possibilidade. Owen parecia alheio à atenção, movendo-se em vez disso para onde seu pai estava conversando com outros rancheiros. A música começou e Isabelle foi para a pista com Albert Patterson. Eles formavam um belo casal. Catherine teve que admitir, o tipo de casal que as pessoas esperavam ver juntas. Ela estava tão focada em não assisti-los que não percebeu Owen se aproximando até que ele estivesse parado bem na frente dela. Senhorita Vaughan, disse ele, gostaria de dançar? O primeiro instinto de Catherine foi olhar ao redor, certa de que ele devia estar se dirigindo a outra pessoa. Mas seus olhos verdes estavam fixos nela, pacientes e firmes. Ela começou e então parou. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Convidar-me para dançar por pena. Algo piscou no rosto de Owen. Não raiva exatamente, mas perto disso. Eu não faço coisas por pena, senhorita Vaughan. Eu perguntei por que queria dançar com você. Se você não quer dançar comigo, apenas diga e eu irei embora. Mas não me diga porque eu fiz algo quando você não sabe. Foram as mais palavras que ela o ouviu juntar de uma vez, e elas a atingiram como água fria, revigorantes e esclarecedoras. Catherine se levantou, com o queixo erguido. Eu ficaria feliz em dançar com você, Sr. Nichols. Sua expressão se suavizou. Owen. Catherine. Ele ofereceu o braço e ela o pegou, ciente de todos os olhos na sala acompanhando seu movimento para a pista de dança. A música era uma valsa simples, e Owen dançava da mesma forma que fazia tudo o mais, com competência silenciosa e sem movimentos desperdiçados. Você dança bem, disse Catherine depois que completaram uma volta na pista. Minha mãe insistiu. Ela disse que nenhum filho dela cresceria sem saber dançar direito. Ela parece formidável. Ela era. A mão de Owen apertou-se fracionariamente na cintura de Catherine. Ela morreu de cólera quando eu tinha 17 anos, logo antes de eu ir para a guerra. Sinto muito. Foi há muito tempo. Eles giraram novamente e Owen os guiou habilmente ao redor de outro casal. Sua irmã é muito bonita. Catherine sentiu algo em seu peito se fechar como um punho. Claro. Claro que ele notara Isabelle. Todos notavam Isabelle. Sim, ela é, disse Catherine, mantendo a voz firme. Vocês não se parecem muito. Não. Owen ficou quieto por um momento e Catherine se preparou para a inevitável comparação, a sugestão gentil de que talvez ele pudesse ser apresentado a Isabelle, o lento desvanecimento de seu interesse agora que ele tinha visto a irmã mais bonita. Bom, disse Owen. Catherine perdeu um passo e teria tropeçado se Owen não a estivesse segurando firmemente. O quê? Eu disse bom, que vocês não se parecem. Seus olhos encontraram os dela e havia algo feroz neles, algo que fez seu fôlego prender. Porque você é bonita de uma maneira completamente diferente e seria uma pena se as pessoas não pudessem ver isso. Catherine começou, mas sua voz falhou. Ela tentou novamente. As pessoas geralmente não me chamam de bonita, Owen. Então as pessoas geralmente são tolas. Ele disse isso de forma factual, da mesma maneira que poderia comentar sobre o tempo ou a qualidade do rebanho.
Você tem traços fortes, feições marcantes, olhos que realmente prestam atenção nas coisas. E quando você sorri, o que você não faz com frequência suficiente, você se ilumina como o nascer do sol. Catherine sentiu o calor inundar seu rosto. Sentiu algo desconhecido e frágil se desdobrar em seu peito. Você não deveria dizer coisas assim. Por que não? É verdade. Porque ela parou sem saber como articular o perigo de acreditar nele, de ter esperança. Porque palavras são fáceis e eu aprendi a não confiar em coisas fáceis. A música terminou e eles pararam de se mover, parados no meio da pista de dança, enquanto outros casais se dispersavam ao redor deles. Owen olhou para ela por um longo momento, sua expressão séria. Então eu terei que provar, não é? Ele disse em voz baixa, com mais do que palavras. Ele a acompanhou de volta ao seu assento, agradeceu pela dança e se afastou, deixando Catherine com a sensação de que o chão havia se movido sob seus pés e ela ainda estava esperando para encontrar o equilíbrio. O resto da noite passou em um borrão. Catherine dançou mais 2 vezes, uma com Charlie do rancho, que teve pena dela, e outra com um comerciante da cidade, que passou a dança inteira falando sobre o preço da farinha. Mas sua mente estava em outro lugar, circulando de volta e de novo para as palavras de Owen, para a maneira como ele a olhou como se ela fosse algo que valesse a pena ver. Na viagem de volta para casa, sua mãe estava de bom humor. Você viu como Albert Patterson ficou encantado com Isabelle? Ele dançou com ela 3 vezes. 3 vezes! Isso é praticamente uma declaração. Ele parecia simpático, disse Isabelle, mas ela soava menos entusiasmada do que a mãe. Simpático! Ele é um advogado, Isabelle. Um homem profissional. Você poderia fazer muito pior. Suponho, disse Isabelle, e encontrou o olhar de Catherine na escuridão da carruagem. Algo passou entre elas. Um entendimento que não tinha nada a ver com palavras. Isabelle não amava Albert Patterson. Provavelmente nunca amaria Albert Patterson. Mas a mãe delas empurraria e manobraria até que Isabelle se visse noiva dele de qualquer maneira, porque era isso que as mães faziam com filhas bonitas. Elas as casavam com a melhor perspectiva disponível. Catherine foi poupada de tais maquinações por ser considerada incasável, o que sempre pareceu uma maldição, mas naquele momento pareceu quase como liberdade. Na manhã seguinte, Catherine estava de pé cedo, como de costume, ajudando a senhora Chen com o café da manhã. Os peões entraram gradualmente e Catherine serviu café e ovos com eficiência automática até que Owen entrou e seus olhos se encontraram do outro lado da cozinha. Algo em sua expressão fez seu coração pular. Ele não disse nada, apenas deu um pequeno aceno de cabeça, mas Catherine sentiu mesmo assim. Aquele reconhecimento, aquela promessa de algo mais do que palavras. Depois do café da manhã, ela voltou para os livros de contabilidade, mas se viu incapaz de se concentrar. Os números nadavam diante de seus olhos, sem sentido. Finalmente, ela desistiu e saiu, atraída por um impulso que não entendia completamente. Ela encontrou Owen no celeiro consertando uma cela. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, sua mão parando no couro. Catherine, disse ele, e o nome dela em sua boca soou como algo precioso. Eu queria te agradecer, disse ela e aproximando-se, pela noite passada, pela dança. Não precisa agradecer, eu gostei. A maioria dos homens não gosta de dançar comigo. Eles suportam por educação. Owen largou a cela e se levantou, diminuindo a distância entre eles, até que estivesse perto o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos dourados em seus olhos verdes. Eu não sou a maioria dos homens. Não, Catherine concordou suavemente. Você não é. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, e colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seus dedos demoraram em sua bochecha, calejados e quentes. Eu quis dizer o que disse ontem à noite, disse Owen, sobre você ser bonita, sobre provar com mais do que palavras. Como? A pergunta saiu pouco acima de um sussurro. Olhando para você da maneira que você merece ser olhada. Dizendo em voz alta o suficiente para que outras pessoas ouçam e talvez comecem a se perguntar se estavam vendo as coisas erradas o tempo todo. Seu polegar traçou a linha de sua mandíbula leve como uma pena. Cortejando você, se você me permitir. O fôlego de Catherine prendeu. Você quer me cortejar? Sim, sua irmã Isabelle, tenho certeza de que é uma pessoa adorável, mas não tenho interesse em cortejá-la.
A voz de Owen era firme. Eu quero cortejar você, Catherine. Apenas você, se você estiver disposta. Ela deveria dizer não. Ela deveria se proteger da decepção inevitável, dos sussurros que se intensificariam quando as pessoas os vissem juntos, do momento em que Owen percebesse seu erro e passasse para alguém mais bonita, alguém mais fácil de ser visto. Mas olhando em seus olhos, Catherine descobriu que não queria dizer não. Ela queria desesperadamente dizer sim. Estou disposta, disse ela. O sorriso de Owen foi lento e devastador. Bom, então eu provavelmente deveria fazer isso direito e pedir a permissão do seu pai. Ele vai pensar que você está louco. Espero que muitas pessoas pensem isso. Você se importa? Catherine pensou sobre isso. Realmente pensou sobre isso. Ela se importava com o que as pessoas pensavam. As pessoas que passaram a vida inteira sussurrando sobre sua falta de beleza, que nunca olharam além de seu rosto para ver o que havia por baixo. Não, disse ela, e sentiu algo como poder na palavra. Eu não me importo nem um pouco. O sorriso de Owen se alargou. Essa é a minha garota. Ele a beijou então, suave, doce e cuidadoso, suas mãos subindo para enquadrar o rosto dela como se ela fosse algo precioso. Catherine nunca havia sido beijada antes, mas ela o beijou de volta com um instinto mais antigo que o pensamento. Suas mãos agarrando a frente da camisa dele para se manter firme. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Owen descansou a testa contra a dela. Vou falar com seu pai esta noite, disse ele. Ele vai dizer sim, disse Catherine, surpreendendo-se com a certeza. Ele me quer feliz, mesmo que nem sempre saiba como fazer isso acontecer. Então farei meu trabalho mantê-la feliz, disse Owen, e a beijou novamente. Fiel à sua palavra, Owen abordou o pai dela naquela noite, depois do jantar. Catherine estava na sala de estar com sua mãe e Isabelle quando ouviu vozes alteradas do escritório de seu pai. Não zangadas exatamente, mas intensas. Sua mãe ergueu os olhos de seu bordado. O que diabos é isso? A porta do escritório se abriu e o pai de Catherine emergiu, seguido por Owen. Seu pai parecia atordoado. Owen parecia determinado. E Catherine sentiu seu coração martelar contra as costelas. Margaret, disse seu pai lentamente. Owen aqui pediu permissão para cortejar Catherine. A sala ficou totalmente silenciosa. A boca de sua mãe abriu e fechou sem som. Isabelle olhou entre Catherine e Owen, sua expressão mudando de surpresa para algo que poderia ser alegria. Catherine? Sua mãe finalmente conseguiu dizer. Não, Isabelle. Catherine, confirmou Owen, e sua voz ecoou pela sala como um sino. Se ela me aceitar. Todos os olhos se voltaram para Catherine. Ela se levantou, suas pernas não totalmente firmes, e foi até onde Owen estava. Sim, disse ela claramente. Eu te aceito. Seu pai soltou um suspiro. Bem, então, suponho que está resolvido. Você tem minha permissão, Owen, embora eu ache que você está assumindo mais do que sabe. Duvido disso, senhor, disse Owen, e o olhar que ele deu a Catherine a fez sentir como se pudesse pegar fogo por dentro. Sua mãe parecia estar lutando com a realidade da situação. Mas Catherine, você tem certeza, Owen? Sem ofensa, mas você conheceu Isabelle? Mamãe, disse Isabelle bruscamente, levantando-se. Já chega. Foi talvez a primeira vez que Catherine ouviu sua irmã usar aquele tom com a mãe. Isabelle foi até Catherine e pegou suas mãos. Acho maravilhoso, disse Isabelle com firmeza. Owen claramente tem um gosto excelente. Catherine sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Belle, você merece isso, Kate. Você merece alguém que te veja. Isabelle apertou suas mãos, depois se virou para Owen. Se você a machucar, eu terei uma conversa com você. Anotado, disse Owen seriamente, mas não pretendo machucá-la. As semanas seguintes foram diferentes de tudo que Catherine já havia experimentado. Owen a cortejou com uma determinação obstinada que a deixou sem fôlego. Ele lhe trazia flores silvestres da pradaria, as flores simples mais preciosas que rosas. Ele a procurava durante o dia, roubando momentos para conversar ou simplesmente caminhar juntos. Ele se sentava ao lado dela no jantar e puxava a conversa que realmente a incluía, em vez de ser apenas um ruído educado. E ele fazia isso em voz alta. Owen não tinha interesse em discrição ou decoro. Quando iam à cidade juntos para comprar suprimentos, ele segurava a mão dela na rua principal, onde todos podiam ver.
Quando as pessoas sussurravam, ele as ignorava. Quando a senhora Patterson fez um comentário sarcástico sobre escolhas surpreendentes, Owen olhou-a nos olhos e disse: "A única coisa surpreendente é que alguém não agarrou Catherine anos atrás. Fico grato pela cegueira dos outros homens." A senhora Patterson não teve resposta para isso. No domingo seguinte, na igreja, Owen sentou-se com a família Vaughan e segurou a mão de Catherine durante o sermão. Ela podia sentir os olhos neles, podia praticamente ouvir os sussurros, mas a mão de Owen era quente e firme na dela. E pela primeira vez na vida, Catherine não se importou com o que as pessoas diziam. Após o culto, enquanto as pessoas se reuniam do lado de fora, Albert Patterson se aproximou com Isabelle em seu braço. Ele a estava cortejando com crescente seriedade para o deleite de sua mãe. "Nichols", disse Albert com um aceno de cabeça, "ouvi dizer que parabéns estão em ordem. Você e a senhorita Catherine estão cortejando." "Estamos", disse Owen facilmente, seu braço envolvendo a cintura de Catherine. Albert olhou para Isabelle, depois de volta para Owen, e Catherine pôde ver a confusão em sua expressão. Ele estava tentando entender por que qualquer homem a escolheria em vez de Isabelle, e não encontrava a resposta. "Bem", disse Albert finalmente, "boa sorte para vocês dois." Depois que ele e Isabelle se afastaram, Owen se inclinou para sussurrar no ouvido de Catherine. "Ele é um idiota. Ele vai se casar com minha irmã. Então ela é boa demais para ele, mas essa é uma escolha dela." Eles caminharam juntos para onde a carruagem dos Vaughan esperava, e Catherine sentiu algo mudar dentro dela. Por tanto tempo, ela fora definida pelo que não era. Não era bonita como Isabelle, não era charmosa como as outras garotas, não valia um segundo olhar. Mas Owen olhava para ela como se ela fosse a única mulher no mundo. E lentamente, Catherine estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse mais valor do que a disposição das feições em um rosto. O verão se aprofundou em julho, o calor pressionando a pradaria do Kansas como uma mão pesada. O gado ficava preguiçoso no calor, e os peões trabalhavam de manhã cedo, e no final da tarde para evitar o pior do sol. Catherine e Owen entraram em um ritmo. Ela se levantava cedo para ajudar com o café da manhã, e Owen demorava depois que os outros peões saíam, roubando alguns minutos a sós com ela na cozinha, enquanto a senhora Chen fingia não notar. Durante o dia, Catherine trabalhava em suas contas ou ajudava sua mãe com a casa. Mas à noite, depois do jantar, Owen caminhava com ela pelo rancho, conversando sobre tudo e nada. Ele lhe contou sobre sua infância no Missouri, sobre um pai que bebia demais e uma mãe que mantinha as coisas unidas pela pura força de vontade. Ele lhe contou sobre a guerra, embora não em detalhes, apenas o suficiente para ela entender que ele tinha visto coisas que nenhum jovem de 16 anos deveria ver. Ele lhe contou sobre os anos seguintes, vagando de rancho em rancho, nunca encontrando um lugar que parecesse um lar. "Até agora", disse ele uma noite, enquanto observavam o sol se pôr sobre a pradaria, "isso parece que poderia ser um lar." "O rancho?" perguntou Catherine. "Você", corrigiu Owen, virando-se para encará-la. "Onde quer que você esteja, é onde o lar está." Ele a beijou enquanto o céu se tornava laranja, roxo e dourado, e Catherine sentiu como se estivesse caindo e voando ao mesmo tempo. Mas nem todos estavam felizes com o namoro deles. Na cidade, os sussurros se intensificaram. Catherine ouvia fragmentos quando ia ao armazém geral ou aos correios. Como a simples Catherine Vaughan havia conquistado um homem tão bonito? O que ele via nela? Quanto tempo até ele cair em si e voltar sua atenção para Isabelle, que ainda estava disponível, apesar dos melhores esforços de Albert Patterson? As palavras machucavam, embora Catherine tentasse não deixar. Owen parecia alheio, ou talvez ele simplesmente não se importasse. Ele continuou a cortejá-la pública e entusiasticamente, e se alguma coisa, os sussurros pareciam torná-lo mais demonstrativo, não menos. A situação chegou ao auge em um sábado no final de julho. Catherine tinha ido à cidade sozinha para pegar suprimentos, e Owen tinha chegado mais tarde para encontrá-la. Ela estava no armazém geral quando ouviu duas mulheres conversando no corredor ao lado, suas vozes se ouvindo claramente. É embaraçoso, na verdade. Uma delas estava dizendo: "Aquele pobre homem, sobrecarregado com a irmã feia quando todo mundo sabe que Isabelle é o verdadeiro prêmio. Você acha que ele sabe que poderia conseguir coisa melhor? Ele deve saber.
Talvez ele esteja atrás do dinheiro da família. Ela bufou. Os Vaughan são o rancho mais rico do condado. Catherine ficou paralisada, o rolo de tecido em suas mãos esquecido. As palavras não eram novas, mas ainda tinham o poder de cortar. Então ela ouviu o sino sobre a porta tocar e a voz de Owen, alta e clara, ecoando por toda a loja. Com licença, senhoras, mas não pude deixar de ouvir sua conversa e me sinto na obrigação de corrigir alguns equívocos. A loja ficou em silêncio absoluto. Catherine moveu-se silenciosamente para onde podia ver a área principal sem ser vista. Owen estava no centro da loja, com o chapéu nas mãos, dirigindo-se diretamente às duas mulheres. Mas sua voz estava projetada para ser ouvida, e Catherine sabia que todos na loja estavam escutando. Primeiro, disse Owen, seu tom conversacional, mas seus olhos duros. Eu não estou sobrecarregado com ninguém. Estou cortejando Catherine Vaughan porque ela é a mulher mais notável que já conheci. Ela é inteligente, capaz, gentil e, sim, bonita. Se vocês não conseguem ver isso, a falha está na sua visão, não no rosto dela. Uma das mulheres abriu a boca, mas Owen continuou. Segundo, não estou atrás de dinheiro. Trabalho para viver e tenho orgulho disso. O que eu procuro é uma vida com uma mulher que tenha substância e caráter, o que Catherine tem em abundância. Ele se virou lentamente, seu olhar varrendo a loja, fazendo contato visual com todos os presentes. Terceiro e mais importante, a próxima pessoa que eu ouvir chamar Catherine Vaughan de feia, em sussurros ou de outra forma, terá que se entender diretamente comigo. E eu prometo que essa conversa não será agradável. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Catherine, eu sei que você está aqui. Você está pronta para ir? Catherine saiu de trás da prateleira, seu coração batendo tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Todos os olhos na loja estavam nela, mas pela primeira vez ela não se importou. Ela caminhou direto para Owen, que pegou sua mão e entrelaçou seus dedos nos dela. Estou pronta, disse ela. Eles saíram juntos, de cabeça erguida, e não olharam para trás. Na carroça, no caminho de volta para o rancho, Catherine finalmente encontrou sua voz. Você não precisava fazer aquilo. Sim, eu precisava. A mandíbula de Owen estava tensa. Não vou permitir que as pessoas falem de você assim. Nem agora, nem nunca. As pessoas falam de mim assim a vida toda. Bem, elas podem parar agora. Ele parou a carroça na beira da estrada e se virou para encará-la completamente. Catherine, preciso que você entenda uma coisa. Eu não me importo com o que eles pensam. Eu não me importo com o que eles dizem. Tudo o que me importa é você e como você se sente. Você acredita em mim quando digo que você é bonita? Catherine olhou para ele, para a intensidade feroz em seus olhos, para a maneira como ele segurava sua mão como se ela fosse algo precioso. Estou começando a acreditar, ela admitiu. Bom, porque pretendo continuar dizendo até que você acredite completamente. Direi todos os dias pelo resto de nossas vidas, se for preciso. O resto de nossas vidas. A voz de Catherine saiu pouco acima de um sussurro. Owen enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Eu ia esperar, fazer isso direito com flores e luar e todo o romantismo, mas sentado aqui em uma estrada empoeirada parece mais honesto de alguma forma. Ele abriu a caixa. Dentro havia uma simples aliança de ouro com uma única pedra pequena. Nada extravagante ou elaborado. Catherine Vaughan, você quer se casar comigo? Você me deixará passar o resto da minha vida provando para você e para todos os outros o quão extraordinária você é. Catherine olhou para o anel, para Owen, para o futuro se estendendo diante dela como a pradaria do Kansas, amplo, aberto e cheio de possibilidades. Ela pensou nos sussurros, nos anos sendo a segunda melhor, em todas as razões pelas quais deveria dizer não. Então ela pensou na maneira como Owen a olhava, na maneira como ele a fazia se sentir vista, valorizada e amada. E todas essas razões evaporaram como o orvalho da manhã. Sim, disse ela. Sim, eu me caso com você. O grito de alegria de Owen assustou os cavalos, mas ele não se importou. Ele puxou Catherine para seus braços e a beijou ali mesmo, na beira da estrada. E Catherine o beijou de volta com todo o seu coração. Quando finalmente se separaram, Owen deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela.
Eu te amo, disse Owen, caso isso não estivesse claro. Eu também te amo, disse Catherine, e sentiu a verdade disso se instalar em seus ossos, sólida e segura. Eles voltaram para o rancho de mãos dadas, e Catherine continuou olhando para o anel em seu dedo, maravilhada com a rapidez com que a vida podia mudar. Um mês atrás, ela estava resignada à solteirice, a uma vida de gerenciar contas e ser a irmã feia. Agora ela estava noiva de um homem que a amava, que a via, que não tinha medo de dizer ao mundo inteiro como se sentia. Seu pai ficou previsivelmente satisfeito quando anunciaram o noivado. Sua mãe, nem tanto, ainda lutando com a realidade de que Owen havia escolhido Catherine em vez de Isabelle. Mas mesmo ela não podia negar o afeto óbvio entre eles. Isabelle ficou genuinamente feliz por sua irmã. E naquela noite, ela foi ao quarto de Catherine e sentou-se na cama, olhando para o anel com uma expressão melancólica. Estou feliz que você encontrou alguém que te ama assim, disse Isabelle. Alguém que te escolhe e continua te escolhendo. Albert não te escolhe? Catherine perguntou com cuidado. Isabelle encolheu os ombros. Albert escolhe o que eu represento. Uma esposa bonita, uma boa conexão familiar. Não acho que ele saiba quem eu realmente sou. E não acho que ele se importe em descobrir. Então não se case com ele. Mamãe quer que eu me case. Belle, é você quem tem que viver com ele, não a mamãe. Isabelle ficou em silêncio por um longo momento. Você é mais corajosa do que eu, Kate. Você sempre foi. Eu não sou corajosa. Só estou cansada de ser invisível. Com Owen, você nunca poderia ser invisível. Isabelle se levantou. Estou feliz por você, de verdade. Depois que ela saiu, Catherine deitou-se na cama, girando o anel no dedo, pensando nas palavras de sua irmã. Corajosa. Ela não se sentia corajosa. Sentia-se aterrorizada, exultante e esperançosa, tudo ao mesmo tempo. As semanas seguintes foram consumidas com os preparativos do casamento. Catherine queria algo simples, mas sua mãe tinha outras ideias. Eles chegaram a um acordo sobre uma cerimônia no rancho com uma recepção depois. Grande o suficiente para satisfazer a necessidade de decoro de sua mãe, mas íntima o suficiente para que Catherine não se sentisse em exibição. Owen foi paciente durante todo o planejamento, embora Catherine pudesse dizer que ele ficaria feliz em ir ao pregador mais próximo e resolver tudo. Mas ele entendia que isso era importante, que depois de uma vida sendo ignorada, Catherine merecia um dia em que fosse celebrada. O casamento foi marcado para o primeiro sábado de setembro, quando o pior do calor do verão teria passado, mas o frio do outono ainda não teria chegado. Owen continuou trabalhando no rancho, mas também começou a fazer planos para o futuro deles. Ele e o pai de Catherine tiveram várias longas conversas sobre o papel de Owen no rancho, concordando finalmente que Owen assumiria como capataz, com a possibilidade de comprar uma participação na operação no futuro. Seu pai está sendo generoso, Owen disse a Catherine uma noite, enquanto estavam sentados na varanda observando os vagalumes dançarem no crepúsculo. Mais generoso do que eu mereço. Você merece. Você é um bom trabalhador e ele confia em você. Ele confia em mim com seu rancho e sua filha. É uma responsabilidade pesada. Catherine encostou a cabeça no ombro dele. Você está à altura. Agosto passou em um turbilhão de atividades. Os peões do rancho organizaram um mutirão para construir uma estrutura que era necessária há anos. E Owen trabalhou ao lado deles, sem camisa no calor, os músculos se movendo sob a pele bronzeada pelo sol. Catherine trazia água e limonada e tentava não olhar muito, obviamente, para seu noivo. Charlie a pegou olhando e sorriu. Você escolheu um bom homem, senhorita Catherine. Eu sei, disse ela, e não conseguiu tirar o sorriso do rosto. O vestido de noiva ficou pronto 2 semanas antes da cerimônia. Era de seda marfim, de design simples, mas lindamente feito. Nada como os vestidos marrons e utilitários que Catherine costumava usar. Quando ela o experimentou para o ajuste final, até sua mãe chorou. Você está linda, Catherine, disse ela, e pode ter sido a primeira vez que ela disse essas palavras para sua filha. Catherine se olhou no espelho e viu uma mulher transformada, não por seda e renda, mas por amor, por ser vista, escolhida e valorizada. Owen fizera isso. Owen olhara além dos sussurros e das comparações e a vira. Na noite anterior ao casamento, Isabelle foi novamente ao quarto de Catherine. Ela estava quieta,
subjugada de uma forma que preocupou Catherine. O que há de errado? Perguntou Catherine. Eu terminei com Albert, disse Isabelle em voz baixa. Mamãe está furiosa. O que aconteceu? Ele me pediu em casamento, formalmente, com um anel e tudo. E quando ele fez isso, percebi que não podia fazer. Não podia me casar com um homem que ama a ideia de mim, mas não me conhece de verdade. Isabelle torceu as mãos. Você me inspirou, vendo você com Owen, vendo como ele te ama por quem você realmente é. Eu quero isso também. Catherine puxou a irmã para um abraço. Você merece isso. Você merece alguém que te veja, não apenas seu rosto bonito. Mamãe diz que estou sendo tola, que tenho 20 anos e se não me casar com Albert, posso não ter outra chance. Mamãe está errada. Você tem tempo. Não se contente com pouco, Belle. Elas ficaram acordadas até tarde conversando, irmãs de uma maneira que não eram desde a infância. E quando Catherine finalmente adormeceu, foi com uma sensação de paz que nunca sentira antes. O dia do casamento amanheceu claro e bonito, o céu de setembro de um azul brilhante sem nuvens. Catherine acordou cedo, com os nervos e a excitação fervendo em seu estômago. A senhora Chen trouxe seu café da manhã, mas ela mal conseguiu comer. Isabelle e sua mãe a ajudaram a se vestir, prendendo seu cabelo e arrumando o véu simples. Quando Catherine se olhou no espelho, viu uma noiva radiante de alegria. A cerimônia foi realizada no pátio do rancho, sob um arco de flores silvestres da pradaria que Owen e os peões haviam construído. Cadeiras foram dispostas em fileiras organizadas, e parecia que metade do condado tinha vindo para testemunhar o casamento. Catherine caminhou pelo corredor improvisado no braço de seu pai, mas ela só tinha olhos para Owen. Ele estava na frente em um terno novo, seu cabelo escuro penteado, seus olhos verdes brilhando de emoção. Quando ele a viu, todo o seu rosto se transformou com um sorriso tão puro e alegre que Catherine sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. O pregador falou sobre amor e compromisso, sobre o laço sagrado do casamento, mas Catherine mal o ouviu. Ela estava muito focada em Owen, na maneira como ele segurava suas mãos como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando chegou a hora dos votos, Owen falou claramente, sua voz chegando a todos os presentes. Eu, Owen Nichols, recebo você, Catherine Vaughn, para ser minha esposa. Prometo amá-la, honrá-la e apreciá-la por todos os dias da minha vida. Prometo vê-la, realmente vê-la, e garantir que você saiba todos os dias o quão extraordinária você é. A voz de Catherine tremeu quando ela fez seus votos, mas ela quis dizer cada palavra. Eu, Catherine Vaughn, recebo você, Owen Nichols, para ser meu marido. Prometo amá-lo, honrá-lo e apreciá-lo por todos os dias da minha vida. Prometo construir uma vida com você, cheia de alegria, risos e todas as coisas que fazem de uma casa um lar. O pregador os declarou marido e mulher. E quando Owen a beijou, Catherine ouviu aplausos e vivas, mas tudo parecia distante, abafado. A única coisa que importava era Owen. A maneira como ele a segurava, a maneira como ele a olhava como se ela fosse tudo. A recepção foi um evento alegre. A senhora Chen se superou com a comida, e os peões montaram mesas e cadeiras no celeiro, que havia sido limpo e decorado para a ocasião. Havia música, dança e risadas, e Catherine sentiu que poderia explodir de felicidade. Quando chegou a hora da primeira dança, Owen a levou para o centro do celeiro. O músico começou uma valsa e ele a puxou para perto. Como se sente sendo a senhora Nichols? Ele sussurrou em seu ouvido. Como voltar para casa? Disse Catherine. Eles dançaram e Catherine estava ciente das pessoas observando, mas pela primeira vez o escrutínio não a incomodou. Deixe que olhem, deixe que vejam como Owen a amava, como ele a segurava como se fosse preciosa, como ele sorria para ela como se ela fosse o sol. Mais tarde, enquanto a noite avançava e a dança continuava, Catherine ouviu duas mulheres conversando perto da mesa de refrescos. Ela as reconheceu como as mesmas mulheres que estavam fofocando no armazém geral semanas antes. Devo admitir, não achei que duraria, uma delas estava dizendo. Mas dá para ver como ele olha para ela, realmente olha para ela. Ela parece diferente de alguma forma, mais feliz, mais confiante. O amor faz isso, eu suponho. Muda as pessoas. Catherine sorriu para si mesma e seguiu em frente. Elas estavam erradas. O amor não a mudara.
Apenas permitira que ela se tornasse mais plenamente ela mesma, que saísse das sombras em que se escondera por tanto tempo. Quando a festa terminou, Owen e Catherine se despediram e se retiraram para a pequena casa na propriedade do rancho que o pai dela lhes dera como presente de casamento. Não era grande, apenas um quarto, uma cozinha e uma sala de estar, mas era deles. Owen a carregou pela soleira, ambos rindo, e a colocou gentilmente no meio da sala de estar. Finalmente sozinhos, disse ele, puxando-a para perto. Foi demais o casamento. Foi perfeito. Você estava perfeita. Owen segurou o rosto dela em suas mãos. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Catherine Nichols. Ela o beijou, derramando todo o seu amor, alegria e gratidão nisso. Eles tinham o resto de suas vidas para construir juntos, e Catherine mal podia esperar para começar. Naquela noite, na escuridão de seu novo quarto, Owen a abraçou e sussurrou todas as coisas que amava nela. Sua força, sua inteligência, sua competência, sua bondade. A maneira como ela via o mundo claramente e lidava com ele honestamente. Os pequenos sons que ela fazia quando estava concentrada nas contas. A maneira como ela cuidava das pessoas ao seu redor sem alarde ou expectativa de recompensa. Você é linda, disse ele, pela que deve ter sido a 100ª vez. Por dentro e por fora, Catherine. Preciso que você acredite nisso. E deitada ali em seus braços, amada, querida e escolhida, Catherine descobriu que acreditava. Finalmente, completamente, ela acreditava. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Catherine e Owen se estabeleceram na vida de casados com uma facilidade que surpreendeu a ambos. Eles desenvolveram ritmos e rotinas, aprendendo as peculiaridades e hábitos um do outro, construindo uma vida juntos que parecia sólida e real. Owen continuou como capataz do rancho e Catherine continuou gerenciando as contas, mas agora eles faziam isso como parceiros, discutindo decisões e planos durante o café da manhã ou à noite depois do jantar. Seu pai, reconhecendo a força de sua parceria, começou a envolvê-los mais nas principais decisões sobre o futuro do rancho. Isabelle, enquanto isso, estava navegando em seu próprio caminho. Fiel à sua palavra, ela terminara com Albert Patterson, para o desespero de sua mãe. Mas Isabelle parecia mais leve de alguma forma, desonerada da expectativa de que simplesmente se casaria com o primeiro homem adequado que a pedisse. Em outubro, um novo professor chegou a Eldorado, um jovem de Boston chamado David, que viera para o oeste em busca de aventura. Ele não era nada como os cowboys e rancheiros que geralmente povoavam a cidade. Ele usava óculos, citava poesia e não tinha a menor ideia de como laçar um boi. Isabelle o conheceu na igreja e Catherine observou com diversão enquanto sua bela irmã se apaixonava perdidamente pelo professor desajeitado e intelectual que a olhava como se ela fosse uma pessoa e não um prêmio. Ele me pergunta o que eu penso sobre as coisas. Isabelle disse a Catherine uma tarde, sua voz cheia de admiração. Sobre livros, ideias e o mundo. Ninguém nunca se importou com o que eu penso antes. Então ele é perfeito para você, disse Catherine. No Natal, David a pediu em casamento, e desta vez Isabelle disse sim com todo o coração. Eles se casaram em uma cerimônia tranquila em fevereiro, e Isabelle se mudou para a pequena casa perto da escola, irradiando felicidade. Sua mãe, vendo ambas as filhas casadas e estabelecidas, finalmente pareceu relaxar sua vigilância. Ela até pediu desculpas a Catherine um dia, de forma rígida e desconfortável, pelos anos de comentários e comparações impensadas. Eu pensei que estava ajudando, disse ela, preparando você para a realidade. Não percebi que estava piorando as coisas. Eu sei, mamãe, disse Catherine, e era sincero. Ela havia deixado para trás as velhas mágoas, escolhendo em vez disso focar no futuro que estava construindo com Owen. Esse futuro tornou-se ainda mais brilhante em março, quando Catherine percebeu que estava grávida. Ela contou a Owen uma noite depois do jantar, nervosa, apesar de saber que ele ficaria feliz. Sua reação não decepcionou. Ele a pegou no colo e a girou, rindo de pura alegria, antes de colocá-la no chão com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Vamos ter um bebê, disse ele com admiração na voz. Você vai ser mãe. E você vai ser pai. Owen colocou a mão em sua barriga ainda lisa, sua expressão terna. Espero que tenha seus olhos, disse ele, e seu cérebro e sua força. Espero que tenha sua bondade, contrapôs Catherine, e sua coragem e sua capacidade de ver o que importa.
O bebê nasceu no final de novembro, um menino saudável com cabelo escuro e olhos verdes, a quem chamaram de James, em homenagem ao pai de Catherine. Owen esteve presente no parto, segurando a mão de Catherine durante as longas horas de trabalho de parto. E quando a parteira finalmente colocou o bebê nos braços de Catherine, ambos choraram. Ele é perfeito, disse Owen, tocando a mãozinha de James com um dedo. Ele é nosso, disse Catherine, e sentiu uma onda de amor tão poderosa que quase doeu. Eles se estabeleceram na paternidade com a mesma parceria que traziam para tudo o demais. Owen era um pai dedicado, levantando-se à noite para acalmar James quando ele estava agitado, trocando fraldas sem reclamar, cantando canções de ninar com sua voz rouca. Catherine amamentava, abraçava e se maravilhava com a pequena pessoa que haviam criado. Seu pai estava encantado com o neto, e até a mãe de Catherine se abrandou perto do bebê, fazendo carinhos e abraçando de uma maneira que nunca fizera com as próprias filhas. O rancho continuou a prosperar. A gestão de Owen e a perspicácia financeira de Catherine provaram ser uma combinação formidável. Eles expandiram o rebanho, melhoraram a linhagem e fizeram um nome para si mesmos nos mercados de gado em Kansas City. Quando James tinha 2 anos, Catherine engravidou novamente e desta vez eles deram as boas-vindas às gêmeas, Helena e Emily. A casa tornou-se caótica, barulhenta e cheia de risadas. Owen ensinou James a cavalgar quando ele mal tinha idade para andar. Catherine lia para as meninas todas as noites, compartilhando seu amor pelo aprendizado. Os anos passaram rapidamente, marcados por marcos e memórias. James cresceu alto e forte, com a competência silenciosa de seu pai e a mente afiada de sua mãe. Helena era destemida e aventureira, sempre se metendo em problemas. Emily era pensativa e gentil, com um dom para a música que lembrava Catherine de Isabelle. Isabelle e David tiveram seus próprios filhos, 3 meninos que frequentavam a escola de seu pai e levavam sua mãe à loucura com sua energia infinita. As famílias se reuniam com frequência, os primos brincando juntos enquanto os adultos conversavam e riam. Os sussurros haviam parado há muito tempo. As pessoas em Eldorado e na área circundante conheciam a família Nichols, conheciam Owen e Catherine como membros respeitados da comunidade. Se alguém se lembrava de chamar Catherine de irmã feia, guardava para si. Mas Owen nunca esqueceu. Mesmo após 15 anos de casamento, ele ainda dizia a Catherine que ela era bonita. Todos os dias ele encontrava uma maneira de dizer, de mostrar, de garantir que ela soubesse. Às vezes era simples, um comentário durante o café da manhã sobre como a luz da manhã pegava seu cabelo. Às vezes era mais elaborado, como a vez em que ele a surpreendeu com um piquenique só para os dois, deixando as crianças com Isabelle pela tarde. "Você ainda é a mulher mais bonita que eu já vi", disse ele enquanto estavam deitados em um cobertor, observando as nuvens passarem pelo céu. Catherine se virou para olhá-lo. Este homem que a escolhera, que a amara em voz alta e consistentemente por todos esses anos. Ele tinha cabelos grisalhos em meio aos fios escuros agora, linhas ao redor dos olhos de anos apertando-os sob o sol, mas ele ainda era seu Owen, ainda o cowboy que a chamara de bonita em voz alta para todos ouvirem. "E você ainda é a melhor decisão que eu já tomei", disse ela. Seus filhos cresceram e prosperaram. James, aos 18 anos, não mostrava interesse em deixar o rancho, contente em trabalhar ao lado de seu pai e aprender o negócio que um dia seria seu. As gêmeas, aos 16, estavam prestes a se tornar jovens mulheres. Helena já partindo corações pela região, enquanto Emily tocava piano na igreja e sonhava em estudar música. Catherine às vezes pensava na garota que fora, aquela que acreditava estar destinada à invisibilidade e à solteirice. Aquela garota parecia uma estranha agora, alguém de uma vida totalmente diferente. Ela construíra uma vida além de seus sonhos mais selvagens, não porque mudara quem era, mas porque Owen vira quem ela era e a amara por isso. Ele a ensinara a se ver de forma diferente, não exatamente através de seus olhos, mas através da verdade de seu próprio valor. Uma noite no início do verão, quando a pradaria estava verde e exuberante, e o ar cheirava a grama e possibilidade, Catherine e Owen sentaram-se na varanda de sua casa, observando o pôr do sol. As crianças estavam ocupadas em outro lugar, James trabalhando no celeiro, as gêmeas em um evento social da igreja na cidade. "Você se arrepende?",
Catherine perguntou de repente. De me escolher em vez de alguém mais fácil? Owen se virou para olhá-la. Seus olhos verdes ainda tão claros e honestos como haviam sido 20 anos antes. Nem por um segundo. Nunca. Como eu poderia me arrepender de encontrar o amor da minha vida? Eu não era o que ninguém esperava que você escolhesse. Você era exatamente o que eu precisava. Você ainda é. Ele pegou a mão dela, seu polegar traçando padrões familiares em sua pele. Catherine, você me fez acreditar em um lar. Antes de você, eu estava apenas à deriva, indo de um lugar para outro sem nenhum propósito real. Você me deu um propósito. Você me deu uma razão para ficar, para construir algo que dure. Você fez o mesmo por mim, disse Catherine suavemente. Você me fez acreditar que eu valia a pena ser vista. Você sempre valeu. Eu só tive o bom senso de perceber. Eles ficaram sentados em silêncio confortável enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja, rosa e roxo. À distância, o gado mugia. Mais perto da casa, eles podiam ouvir a senhora Chen, agora em seus 70 anos, mas ainda ajudando na cozinha, cantando algo em chinês enquanto trabalhava. Esta era a vida de Catherine. Não a vida que ela imaginara quando menina, mas algo melhor, mais rico, mais real. Ela tinha um marido que a amava, filhos que a orgulhavam, um rancho que prosperava, uma comunidade que a respeitava. Ela tinha propósito, parceria e paixão. Ela tinha, contra todas as probabilidades e expectativas, encontrado seu felizes para sempre. Os anos continuaram a passar, trazendo mudanças e desafios. O pai de Catherine morreu pacificamente em seu sono aos 78 anos, deixando o rancho oficialmente para Catherine e Owen, embora eles já o administrassem há anos. Sua mãe o seguiu 2 anos depois, e Catherine lamentou a mulher que nunca a entendera completamente, mas que a amara à sua maneira imperfeita. James se casou aos 23 anos, trazendo para casa uma jovem capaz chamada Sarah, que se adaptou à vida no rancho com entusiasmo. Eles deram a Catherine e Owen seu primeiro neto, um menino que chamaram de Owen, em homenagem ao avô. Catherine observou seu marido segurar seu homônimo com lágrimas escorrendo pelo rosto e sentiu seu coração se expandir de amor. Helena surpreendeu a todos ao se casar com um fotógrafo viajante e se mudar para São Francisco, enviando cartas cheias de descrições da vida na cidade, do oceano e dos bondes. Emily estudou música, indo para Chicago para treinamento em conservatório, antes de retornar a Eldorado para ensinar piano e música na escola em expansão. Isabelle e David envelheceram juntos, seu amor se aprofundando a cada ano que passava. David eventualmente se tornou diretor da escola, enquanto Isabelle escrevia artigos para o jornal local sobre educação e sufrágio feminino, causas que ela defendia com paixão crescente à medida que envelhecia. As irmãs permaneceram próximas, encontrando-se semanalmente para chá e conversa. Seus laços se fortaleceram em vez de enfraquecer com os anos. Elas falavam sobre seus filhos e netos, sobre as mudanças que chegavam ao Kansas e ao país, sobre as vidas que haviam construído de forma tão diferente do que qualquer um esperava. Você se lembra? Disse Isabelle uma tarde, quando ambas estavam na casa dos 50 anos, como mamãe costumava se desesperar por você nunca encontrar um marido. Eu me lembro, disse Catherine secamente. Acredito que ela já havia se resignado a me sustentar na solteirice. E então Owen apareceu e virou tudo de cabeça para baixo. Isabelle sorriu. Estou feliz que ele tenha feito isso, Kate. Estou feliz que você teve sua história de amor. Eu também. E estou feliz que você teve a sua, mesmo que tenha tido que esperar um pouco mais por ela. Elas sentaram-se juntas em silêncio confortável. Duas irmãs que haviam tomado caminhos muito diferentes para o mesmo destino. Felicidade construída sobre amor e respeito mútuo, em vez de aparências e expectativas sociais. Catherine e Owen comemoraram seu 30º aniversário com uma festa que parecia incluir metade do Kansas. Seus filhos e netos se reuniram, juntamente com peões do passado e do presente, vizinhos e amigos da cidade, até mesmo o pregador que os casara todos aqueles anos atrás. Houve brindes e discursos, risos, música e dança. Owen, agora com 56 anos, com mais cabelos grisalhos do que escuros,
Conduziu Catherine pela pista de dança com a mesma confiança que mostrara naquele evento social da igreja 3 décadas antes. 30 anos, disse Catherine, um pouco sem fôlego da dança. Você acredita? Parece uma eternidade e ao mesmo tempo nada, disse Owen. Os melhores 30 anos da minha vida. Catherine Nichols. Os meus também. Enquanto dançavam, Catherine viu o reflexo deles na janela. Ela viu um casal que envelhecera junto, que carregava as marcas do trabalho duro, do sol e do riso. Ela viu um homem que ainda olhava para sua esposa como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e uma mulher que finalmente, completamente aprendera a acreditar nisso. A festa foi até tarde da noite, mas eventualmente as pessoas começaram a ir para casa. James e Sarah levaram os netos mais novos para sua casa. As gêmeas abraçaram seus pais e partiram. Finalmente, Catherine e Owen estavam sozinhos, parados no pátio sob um céu cheio de estrelas. Sabe do que eu me lembro mais claramente? Disse Owen, com o braço em volta da cintura de Catherine. Aquele dia no armazém geral, quando aquelas mulheres estavam fofocando sobre você. A expressão no seu rosto, quando eu as confrontei. Eu estava mortificada. Você estava linda, você estava chocada, comovida e um pouco esperançosa, e foi a coisa mais linda que eu já vi. Ele a virou para encará-lo. Eu quis dizer o que disse naquele dia, que continuaria dizendo até você acreditar. Continuarei dizendo enquanto tiver fôlego. Você é linda, Catherine. Você sempre foi. Catherine estendeu a mão para tocar seu rosto, sentindo os contornos familiares, as feições amadas. Eu acredito em você, disse ela. Acredito em você há muito tempo. Você me ensinou a me ver claramente, Owen. Esse foi o maior presente que alguém já me deu. Ele a beijou ali, sob as estrelas. Um beijo que continha 30 anos de amor, parceria e escolha mútua todos os dias. Eles caminharam juntos de volta para casa, de mãos dadas, e Catherine pensou na garota que fora, aquela que se escondia atrás de livros de contabilidade e expectativas rebaixadas. Aquela garota ficaria maravilhada com a vida que Catherine construíra, com o amor que encontrara, com a família que criara. Mas mais do que isso, ela ficaria maravilhada com a mulher que Catherine se tornara. Não porque Owen a mudara, mas porque ele a vira com clareza suficiente para ajudá-la a se ver. Os anos continuaram sua marcha inevitável. Catherine e Owen envelheceram, seus filhos e netos crescendo ao redor deles. O rancho se adaptou aos tempos de mudança, incorporando novos métodos e tecnologias, mantendo as tradições que sempre os serviram bem. Através de tudo isso, Owen e Catherine permaneceram parceiros em todos os sentidos da palavra. Eles tomavam decisões juntos, enfrentavam dificuldades juntos, celebravam triunfos juntos. Eles discutiam ocasionalmente, como qualquer casal casado há décadas faria, mas sempre voltavam à verdade fundamental que os unia. Eles se amavam completamente e sem reservas. Em uma manhã fresca de outubro de 1924, Catherine acordou e encontrou Owen a observando, seus olhos verdes ainda brilhantes, apesar de seus 72 anos. Bom dia, linda, disse ele, como dizia todas as manhãs há 46 anos. Bom dia, meu amor, respondeu Catherine, como sempre fazia. Eles se levantaram e se prepararam para o dia, movendo-se por suas rotinas com a facilidade da longa prática. Após o café da manhã, eles caminharam juntos pelo rancho que haviam transformado em uma das operações mais bem-sucedidas do Kansas. James administrava o dia a dia agora, com seus próprios filhos aprendendo o negócio ao seu lado. Mas Catherine ainda mantinha os livros, sua mente ainda afiada apesar de seus 68 anos, e Owen ainda consultava sobre as principais decisões de criação e gestão. Fizemos algo bom aqui, disse Owen enquanto paravam para se apoiar em uma cerca, observando o gado pastar à distância. Algo que durará além de nós. Nós fizemos, concordou Catherine. Estou orgulhosa do que construímos, Owen. O rancho, a família, a vida que fizemos juntos. Sem arrependimentos? Catherine pensou na pergunta seriamente, como sempre fazia. Ela pensou nos sussurros e nas comparações, nos anos se sentindo invisível e inadequada. Ela pensou na coragem que foi preciso para dizer sim a Owen, para acreditar em seu amor, para entrar em uma vida que nunca imaginara ser possível. Nem um único, disse ela com firmeza.
Toda coisa difícil me levou a você, e você valeu tudo isso. Owen a puxou para perto, e eles ficaram juntos, observando o sol subir mais alto sobre a pradaria. Duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades e construíram algo extraordinário com amor, determinação e o simples ato de ver com clareza. Naquela noite, rodeada por filhos e netos no jantar de domingo, Catherine olhou ao redor da mesa e sentiu uma onda de gratidão tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Este era o seu legado. Não apenas o rancho ou a terra, mas a família que haviam criado, o amor que haviam fomentado, o exemplo que haviam dado do que uma verdadeira parceria poderia ser. Owen encontrou seu olhar do outro lado da mesa e sorriu. E Catherine sorriu de volta. Uma conversa inteira passando entre eles sem palavras. Após 46 anos, eles tinham esse tipo de conexão. O tipo em que as palavras eram muitas vezes desnecessárias porque o entendimento era muito profundo. À medida que os anos avançavam para os 70 anos de Catherine, ela começou a desacelerar, seu corpo finalmente mostrando os efeitos de uma vida inteira de trabalho duro. Owen também se movia com mais cuidado, suas articulações rígidas nas manhãs frias. Mas eles ainda caminhavam juntos todos os dias, ainda de mãos dadas, ainda encontravam motivos para rir. Em seu 50º aniversário, a celebração foi menor do que a do 30º, apenas a família reunida na casa em que Catherine e Owen ainda viviam, ainda a amavam. As gêmeas, agora na casa dos 50, organizaram tudo. James fez um brinde que deixou todos com os olhos marejados. Meus pais me ensinaram como é o amor, disse ele, erguendo sua taça. Não o tipo fácil que desaparece quando os tempos ficam difíceis, mas o tipo que se aprofunda a cada desafio superado juntos. Eles me ensinaram que as melhores parcerias são construídas em se ver claramente e se escolher de qualquer maneira. A. Owen e Catherine Nichols, 50 anos nos mostrando como se faz. Catherine e Owen levantaram-se juntos para agradecer a todos, e Owen, sempre seu campeão, disse o que vinha dizendo há 50 anos. Catherine é a mulher mais bonita que já conheci, e casar com ela foi a coisa mais inteligente que já fiz. Um brinde a mais 50 anos, se o bom Deus permitir. Ambos sabiam que mais 50 anos não estavam nos planos, mas não importava. Eles tiveram 50 anos extraordinários juntos, e qualquer tempo que restasse seria igualmente precioso. Catherine viveu para ver seu 82º aniversário, cercada por 3 gerações de família. Owen, aos 86 anos, estava desacelerando consideravelmente, mas permanecia dedicado à sua esposa, raramente saindo de seu lado. Em uma noite quente de primavera de 1938, Catherine sentou-se na varanda com Owen, observando mais um pôr do sol sobre a pradaria que amava. Ela se sentia cansada, seu corpo exausto de 8 décadas de vida, mas seu coração estava cheio. Owen, disse ela suavemente, quero que você saiba de uma coisa. O que é, meu amor? Você tornou minha vida bonita, não por me dizer que eu era bonita, embora isso tenha ajudado, mas por me ver, realmente me ver e amar o que você viu. Ela bufou suavemente. Você me deu o presente de ser conhecida, e foi o maior presente da minha vida. Os olhos de Owen brilhavam com lágrimas. Você sempre valeu a pena ser vista, Catherine. Sempre valeu a pena ser conhecida. Eu só tive a sorte de perceber. Eles sentaram-se juntos enquanto as estrelas apareciam de mãos dadas. Duas pessoas que desafiaram as expectativas e construíram uma história de amor que seria lembrada por seus filhos e netos por gerações. Catherine morreu pacificamente em seu sono 3 dias depois, com Owen segurando sua mão. Ele a seguiu 6 meses depois, incapaz ou relutante em viver muito tempo sem sua amada esposa. Eles foram enterrados lado a lado em uma colina com vista para o rancho, sob um céu que se estendia para sempre. Sua lápide era simples, com seus nomes e datas, e uma única linha que Owen insistira anos antes, quando estavam planejando tais coisas. Ela era bonita. Ele viu primeiro. O rancho continuou sob a gestão capaz de James, passando eventualmente para seus filhos e depois para os deles. A história de Owen e Catherine tornou-se lenda familiar, contada e recontada, um lembrete de que o amor não é sobre perfeição ou aparência, mas sobre ver com clareza e escolher com coragem. Em El Dorado, Kansas, os moradores idosos ainda se lembravam da irmã feia que se casara com o cowboy.
embora a história mudasse com o passar dos anos. Alguns diziam que ele fora cego para a falta de beleza dela, outros que ela lançara um feitiço sobre ele. Mas aqueles que realmente os conheceram, que viram a maneira como Owen olhava para Catherine e a maneira como Catherine floresceu sob seu amor constante, sabiam a verdade. Não havia nada de cego ou enfeitiçado nisso. Owen simplesmente vira o que os outros haviam perdido. Que Catherine Vaughan era extraordinária, que seu valor não tinha nada a ver com a disposição de suas feições, e tudo a ver com a força de seu caráter, a agudeza de sua mente, a profundidade de seu coração. E ele a amara em voz alta, consistentemente, corajosamente, até que o mundo inteiro não teve escolha a não ser vê-la como ele a via, como bonita por dentro e por fora, exatamente como ela sempre fora. Seus bisnetos às vezes perguntavam sobre as fotos antigas penduradas na casa do rancho, a mulher de rosto sério e o homem de olhos verdes que haviam construído a base sobre a qual sua família se erguia. E eles ouviam a história de como Catherine fora chamada de irmã feia em sussurros, e como Owen a chamara de bonita em voz alta para todos ouvirem, e como isso fizera toda a diferença. Porque no final, ser visto importa, ser escolhido importa, e ser amado por quem você realmente é, não por quem você finge ser ou quem os outros desejam que você seja, isso importa mais do que tudo. Catherine e Owen conheciam essa verdade e a viveram todos os dias de seus 50 anos juntos. E seu legado não era apenas terra, gado ou prosperidade, mas a lição duradoura de que o amor verdadeiro vê com clareza, fala alto e nunca, jamais sussurra.